Olá, amigos! Esta é a sexta videoaula da disciplina Literatura Cearense 2. O tema deste estudo é o movimento concretista no Ceará. Como as demais videoaulas, esta também se dividirá em 3 blocos. No primeiro, apresentaremos uma breve revisão do que foi o concretismo, ao que seguirá uma análise do contexto histórico-social do Ceará à época da chegada do movimento em nosso estado. No segundo bloco, nos deteremos no estudo de aspectos da vida e da obra de uma das figuras mais importantes do concretismo cearense, José Alcides Pinto. No terceiro e último, o foco será a obra de 2 outras expressões do nosso concretismo, Horácio Dídimo e Pedro Henrique Saraiva Leão. Então iniciamos com uma breve revisão do que foi o concretismo. Então, na literatura, o concretismo foi um movimento artístico surgido na década de 1950, que extinguia os versos e a sintaxe normal do discurso, dando grande importância à organização visual do texto, com o intuito de acabar com a distinção entre forma e conteúdo e criar uma nova linguagem. Seus princípios, de certa forma, dialogam com as proposições do cubismo, aplicado tanto à literatura quanto às artes plásticas. Foram precursores mundiais das tendências do movimento o suíço Max Bill e o russo Vladimir Mayakovsky, que vocês veem aí nas imagens. No Brasil, o movimento concreto se constituiu primeiramente na cidade de São Paulo, em meados da década de 50, sendo liderado pelos irmãos Campos, Augusto e Haroldo de Campos, e também Décio Pinhatari. Os 3 fundaram a revista Noigandres, de 1952, para divulgar as ideias atreladas ao concretismo. Posteriormente, integraram-se ao grupo os poetas cariocas Ronaldo Azeredo e Juscelino Grunewald. A partir da década de 60, poetas e músicos do movimento, como Ferreira Goulart e Paulo Leminski, está um errinho aí no nome dele, eu conserto para vocês, passaram a se envolver em temas sociais, surgindo várias tendências pós-concretistas. Então aqui eu trouxe um breve resumo das características do concretismo. Então o poema concretista tem como característica primordial o uso das disponibilidades gráficas que as palavras possuem sem preocupações com a estética tradicional de começo, meio e fim. Por esse motivo é chamado de poema objeto. Então, como uma pintura, como um quadro, você pode ler o poema em várias direções, não mais na tradicional, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então você pode percorrer em vários... O verso acaba e o poema passa a ser distribuído no papel de forma bem inventiva. É a exploração do aspecto plástico da palavra também, né? Então, em linhas gerais, é isso que marca o concretismo. Então, dessa forma, a poesia concreta absorve somente a palavra, ou seja, a palavra objeto. É a ideia do significante, né? Então, a exploração do significante. Sem que haja preocupação com estruturas literárias, desde estrofes, versos e rimas. A partir disso, há o predomínio de imagens em detrimento ao caráter discursivo da poesia. Então é sobretudo uma palavra que quer virar a imagem, né? Essa ânsia da imagem. A despeito de o concretismo não se preocupar com a temática, uma vez que o objetivo principal era criar uma nova linguagem ao mesclar forma e o conteúdo, alguns temas prevaleceram na poesia concreta, desde as críticas feitas à sociedade capitalista e ao consumo exacerbado.
Outros atributos que podemos apontar deste tipo de poesia são a eliminação do verso, aproveitamento do espaço em branco da página para a disposição das palavras, a exploração dos aspectos sonoros, visuais e semânticos dos vocábulos, o uso de neologismos e termos estrangeiros, decomposição das palavras, palavras ficam quebradas, possibilidades de múltiplas leituras. Então, para que ficasse mais claro essa discussão, eu trouxe poemas clássicos, né? Quando se fala do concretismo brasileiro. Então, o primeiro poema do Décio Pinhatari, de 1957, nós temos aí uma clara crítica ao consumismo, né? Então, ele visita a propaganda, o gênero da propaganda, principalmente a partir do advento da televisão, não é? Aí tem também os outdoors, né? Então toda essa linguagem do consumo. Então ele vai, beba Coca-Cola, ele vai desconstruindo esta frase até virar a palavra cloaca, né? Que é a parte lá da galinha onde saem as fezes junto com a urina. Não é diferente a crítica também no poema Lixo Luxo, de Augusto de Campos, de 1965. Então você tem as palavras, ele escolheu um padrão de letra muito bonito, não é? Que é exatamente para representar o luxo, mas quando você olha bem, o luxo na verdade compõe um grande lixo. Então esse lixo tem tanto a ver com o consumo, né? O consumo produtor do lixo, como a própria índole, né, desses que estão mergulhados no luxo, no consumismo, no materialismo. No poema Ovo Novelo, de Augusto de Campos, nós temos a exploração aí da construção de uma imagem através da disposição das palavras, né? Então, ovo no velo, novo no velho, o filho em folhos, na jaula dos joelhos, infante em fronte, feto feito, dentro do centro. Então toda aquela ideia da geração, da nova vida, não é? E aí as palavras vão compondo um desenho, então um poema figurativo. Nós temos também esse poema muito conhecido, o poema Nasce e Morre, não é? Falando desse aspecto aí, dessa imbricação do nascer e do morrer, e ao mesmo tempo vai compondo aí um desenho também, uma figura, né? Poema Nasce e Morre, de Haroldo de Campos. O poema de Ronaldo de Azeredo, chamado Velocidade, né? Então a rapidez que esse V se desloca, não é? Essa velocidade, e com a velocidade você vai perdendo a palavra, não é? Ela vai virando só um som. Zzz. O objeto desaparece na distância. Então, velocidade vai perdendo até ficar só o som. Imagine, por exemplo, o carro que desaparece e deixa apenas de longe o eco, não é, do motor, do som do motor. Esse poema Pluvial Fluvial de Augusto de Campos é interessante porque ele permite a leitura tanto na horizontal, como nós nos acostumamos a ler, como também na vertical, né? Então é a sugestão das 3 dimensões aí, né? Então você tem o fluvial. A ideia é que a chuva, pluvia, né, em latim, a chuva vem do alto e ela cai na vertical. E quando ela cai, ela vai formar o rio que corre na horizontal. Então nós temos aí esse poema também muito interessante. Então pluvial, aí você tem quase como que as letras espetando o papel, né? Como se fossem alfinetes. Então você pode ler aí esse poema como uma flor que brota do chão, não é? Então você tem aí a base da letra e a parte superior. Então a chuva que cai na vertical e o rio que corre na horizontal. Ok? Então, depois de rapidamente
ter feito essa revisão, vamos ver como é que estava o contexto do Ceará, né? A época em que aqui vai chegar a poesia concreta, ainda nos anos 50. Então eu trouxe primeiro um depoimento de uma figura importante, que foi o Antônio Girão Barroso, né? Ele também contribuiu com a poesia concreta, então ele diz: aqui, como Alhures, foi um movimento tipicamente de cidade grande, de Fortaleza, com praticamente nenhuma penetração no interior. Um homem de Quixeramobim, fincado à terra, cuidando das suas agriculturas, como diria Cantinflas, jamais poderia compreender e aceitar, é claro, um negócio como este: nuvem, vento. Então, como sabemos, o concretismo ele é o espelho, ele representa o progresso, a tecnologia, a máquina, né? Os arranha-céus. Então, o concretismo foi um movimento tipicamente urbano. E à época, como era o Ceará em relação a esse choque entre urbano e rural? Então, sabe-se que nos estados do Sudeste, a vanguarda concretista surgiu como movimento literário e cultural que se adequou bem ao contexto político, social e econômico pelo qual esses estados estavam passando. Então, estava chegando a televisão, só para lembrar aí, né? A questão da indústria. Lembremos do presidente Juscelino Kubitschek, né? Com os 50 anos em 5 era o seu projeto, a fundação de Brasília. Então, a Bossa Nova, né? A vitória da seleção na primeira Copa do Mundo de 58. Então, tudo apontava para um Brasil que dava certo, um país do futuro. Então, o concretismo ele vai exatamente captar, né, esse movimento, esse progresso, essa tecnologia, né, essa velocidade, esse mundo também no qual a imagem se tornou onipresente, seja nas luzes de neon, nos anúncios dos outdoors, na televisão, não é? Então, tudo isso vem acompanhado de um consumo desenfreado, vem acompanhado de uma concentração de renda e de um aumento da pobreza, porque o dinheiro vai concentrando na mão de poucas pessoas, né? Então, a valorização das atividades do mercado consumidor, como o aumento de compras e vendas, por exemplo, é uma amostra das mudanças que estavam ocorrendo naqueles estados. Então, abria-se todo um espaço para o consumo. Levando-se em conta que o concretismo foi essencialmente um movimento urbano, posto achar-se, né, ligado ao desenvolvimento tecnológico, ao consumo, caberia perguntar: Fortaleza era um meio tão dinâmico a ponto de contribuir com a atuação da vanguarda concretista? Então, se compararmos no século XX o desenvolvimento urbano de uma cidade como São Paulo ao crescimento urbano de Fortaleza, veremos que há uma grande disparidade. Quando a gente fala de concentração, a gente fala também de concentração da indústria em determinados estados, não é? São Paulo, por exemplo, foi o grande parque, né, da indústria nacional. Porém, não se pode negar que na década de 50, Fortaleza passou por significativas transformações, uma vez que a onda desenvolvimentista que atingiu o Sudeste brasileiro também alcançou outras regiões do país, entre elas a capital cearense. A urbanização de ruas e praças, o crescimento do comércio, a chegada dos automóveis e da eletricidade, assim como a construção de algumas salas de cinema, demonstravam que Fortaleza não estava alheio ao advento da modernidade. Como testemunha Moreira Campos, em um livro maravilhoso chamado Roteiro Sentimental de Fortaleza, Fortaleza havia passado por grandes transformações. Do ponto de vista arquitetônico, também acabaram os velhos sobradões, os casarões, as casas. Acabou-se a casa para dar margem ao apartamento, ou seja, ao edifício, aos espigões, como se chamam. É outra paisagem completamente diversa. Fortaleza hoje tem áreas de metrópole.
O advento da televisão a partir de 1960, estou falando do Ceará, não é porque a televisão chega em 1950, lá no sul do país. Inclusive estamos comemorando nesta semana 70 anos da chegada da televisão ao Brasil. Então o advento da televisão no Ceará a partir de 1960 era visto pela elite cearense como oportunidade de alcançar e afirmar o almejado progresso, desenvolvimento e enriquecimento cultural que já vinham sendo realizados no estado do Sudeste. Porém, essa vinculação da modernização ao desenvolvimento tornou-se bastante imprecisa no caso cearense, pois, como afirma a pesquisadora Mariana Montalverne Barreto, dado ainda sermos à época uma sociedade de consumo incipiente, a televisão não significou uma efetiva modernização cultural no Estado, principalmente pelo fato de que a TV Ceará, foi a primeira a chegar, veio atender aos anseios de uma elite. Então eram pouquíssimas as pessoas que tinham aparelho de TV, né? Além da televisão e do teatro, outras atividades de lazer e divertimento cultural, como festas e bailes, eram promovidos pelos clubes de Fortaleza. Porém, a maioria da população ficava impossibilitada de usufruir dessas inovações culturais, pois, por serem menos abastados, não possuíam aparelho de TV e nem frequentavam teatros ou clubes, restando o cinema. Dessa forma, em 1960, a população urbana no Ceará era aproximadamente de apenas um terço do total, quer dizer, bem diferente de hoje, né? Viviam no campo 2.213.000 pessoas, enquanto nas cidades ou nas vilas, né, em torno da cidade, apenas 1.124.800. O trabalho rural superava de muito as atividades produtivas urbanas, inexpressível de nosso acanhado desenvolvimento. Nota-se assim uma significativa diferença entre as capitais de São Paulo e do Ceará. Enquanto em São Paulo predominava o processo de urbanização, de industrialização e de desenvolvimento cultural, em Fortaleza, ainda na década de 60, mesmo também já tendo iniciado seu processo de crescimento e urbanização, a maioria dos cearenses continuava morando no interior do estado. Então, como essa arte urbana iria falar para uma população que era eminentemente, marcadamente rural ainda? Quanto à economia, sabe-se que os setores fortes do Ceará sempre foram a agricultura e a pecuária, sem falar no setor de pesca, que é bastante favorecido pela vasta área litorânea que existe na região. Dessa forma, a indústria estava atrelada, ligada a esses produtos, né? Então, nós tínhamos, por exemplo, a industrialização do algodão, da mamona, da oiticica, do babaçu. Então, do ponto de vista cultural, já nós tínhamos alguns, né, avanços. Há, por exemplo, a fundação da Universidade do Ceará, em 25 de junho de 1955. Né? Além de atrair a atenção do público, os novos meios de comunicação também colaboraram para as mudanças no processo de criação artística. A poesia concreta é fruto disso, né? Esse diálogo com a propaganda, né? O slogan da televisão, o consumo das massas. Porém, nem todos tinham fácil acesso a esses meios de comunicação de massa. Se pensarmos, por exemplo, que no interior cearense muitos lugarejos nem luz elétrica tinham, toda a euforia concretista perde forças. Então, com essa breve passagem aí por esse contexto cearense, nós encerramos o primeiro bloco da nossa videoaula.